Olá e bem-vindos ao Guide Azure. Se você trabalha com múltiplos servidores Linux, sabe o desafio que é gerenciar arquivos e dados em servidores diferentes, em máquinas diferentes. É aí que o NFS, o nosso Network File System, entra em cena. Basicamente, o NFS permite que você compartilhe diretórios e arquivos de um servidor central, o nosso servidor NFS, para várias outras máquinas, os servidores na rede, os clientes NFS, como se esses diretórios estivessem localmente conectados nelas. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo exato para instalar e configurar um servidor NFS no Ubuntu no nosso Azure. Em seguida, como montar essas partições remotas em uma máquina cliente. Prepare-se para modificar e simplificar a sua administração de sistema com o nosso NFS Server no Ubuntu e também dentro do nosso Azure. Vamos lá para a mão na massa? Antes de começar a configuração, gostaria de mostrar para vocês a minha infraestrutura dentro do Azure. Eu tenho aqui uma VM que vai ser NFS Server, tá? E uma VM que vai ser NFS Client. Só para questão de laboratório, tá, pessoal? Isso, o nome da VM não interfere em nada. O que nós temos que ter realmente a consciência e simplesmente ter a noção que essas duas máquinas elas se comuniquem. Apesar dessas duas máquinas estão numa mesma VNet, VNet aqui ó, NFS e VNet NFS aqui, elas estão em subnets diferentes, mas essas subnets também elas se comunicam. Então preste bem atenção, se você tem alguma regra do qual essas subnets elas não se comunicam, precisa criar uma regra lá no seu NSG. E se caso estejam também em VNets diferentes, ou em regiões diferentes, temos ali, né, que criar um peering para ter essa comunicação. Então lembrando que precisa se comunicar, tá? Para que realmente eu possa fazer depois a regra, né, a configuração para que o meu NFS Client enxergue o meu NFS Server. Agora vamos para a configuração realmente para os códigos, mão na massa. Aqui, pessoal, já fiz o acesso para o meu NFS Client e também para o meu NFS Server. Até coloquei aqui, né, os nomes para a gente não confundir aqui, né, qual terminal é de quem. Ok? Eu simplesmente fiz uma liberação no meu NSG, no meu Network Security Group, para a porta 22, porque SSH eu acesso via a porta 22. Primeiro vamos instalar o software principal, o pacote NFS Kernel Server, tá, pessoal? Contém todos os daemons necessários para que a nossa máquina funcione como um servidor de arquivos de rede. E qual comando que eu utilizo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, como é um servidor extremamente recém-criado, eu vou realizar o sudo update nos dois servidores, tá? Só para a gente realmente atualizar esses repositórios, tá? Quando atualizar realmente o meu sistema Linux aqui no meu Azure, eu tenho que usar o sudo apt upgrade, tá? Aqui é só para atualizar o nosso repositório. E vou usar aqui o comando no meu servidor, instalação no servidor, sudo, olha aqui embaixo, tá? Sudo apt install NFS Kernel Server. Deixa eu só limpar a tela aqui, né, pessoal? Olha isso, o CLS do Windows, né? Que é clear. Olha só aqui, ó. Então vai ser o sudo apt install NFS Kernel Server. Vou aqui instalar, apertar Y, que é yes, para a minha instalação. Agora, né, após realmente a instalação aqui do meu NFS Server, agora nós vamos criar o diretório que será o nosso ponto de compartilhamento. Então eu vou usar o meu ponto de montagem, que é o /mt, e vou criar como /mt NFS Share, só para a gente ter uma melhor realmente didática aqui. E o -p
tá, que eu vou estar utilizando neste comando, garante que ele crie a estrutura de diretório se for necessário. Então nós vamos usar o que? O comando aqui mkdir-t, o ponto de montagem oficial do nosso Linux é o /mnt, e vou usar também aqui o meu /nfs underline, né, share, ok? Vou só esperar aqui terminar a instalação e nós vamos já configurar com este comando, ok? Aqui, olha só, deixa eu limpar a tela para ficar mais didático. Então eu vou usar aqui, ó, sudo. Deixa eu entrar já como sudo su, já para não ficar digitando sudo direto. Então eu vou mkdir -p mnt e vou criar então nfs underline share, okay? Então eu criei aqui o meu diretório. Outro ajuste que nós temos que fazer é um ajuste de permissões. Para evitar problemas de permissão entre sistemas, é comum alterar o proprietário para nobody /nogroup. Isso mapeia acessos remotos para o usuário sem privilégios, tá, pessoal? E temporariamente vamos dar permissão 777 para garantir que a escrita funcione perfeitamente. Lembre-se, pessoal, em produção use permissões mais restrita. Aqui simplesmente é um laboratório. Lembra do nosso Zero Trust, tá? Just time, just enough. Então vamos dar só permissões extremamente restritas. Como aqui é um laboratório, para ficar mais didático, mostrar como funciona, eu vou dar uma permissão geral. Então lembrando que eu falei para vocês, entre sistemas, tá? Para evitar problema entre sistemas, né? Então a gente vai dar uma permissão que é nobody /nogroup. Então vou usar aqui o shall nobody /nogroup para o meu diretório que eu recém criei. Olha aqui, nobody /nogroup, ok? Deixa eu ver aqui, o meu diretório, deixa eu ver, o arquivo não foi criado, deixa eu só ver. MNT, tá vendo aqui, pessoal, eu criei errado aqui o arquivo, ó, eu vou recriar este arquivo, eu vou vir aqui, ó, NFS, tá? E vou colocar aqui, ó. Então já consegui aqui resolver esse problema, tá? Então preste bem atenção também nas escritas, que pode ser que dê um certo erro, porque ele não está encontrando aqui o diretório. E vou dar aqui a permissão, tá, pessoal? 777/mt/nfs share. Olha só. Essa aqui é a permissão full, tá, pessoal? Assim, 777 no Linux é uma permissão full. Não faça isso em produção, tá? Vamos aqui. Agora, nesse momento, iremos definir as regras de acesso no arquivo de exportação. Então, vamos mexer no arquivo /etc/export. É onde definimos quem pode acessar o que e vamos abri-lo e adicionar a nossa regra agora. Então, vou usar um vim, tá? vim /etc/exports. Vamos entrar. Aqui nós temos nosso arquivo de configuração. Vou aqui apertar o A para poder inserir. E agora, simplesmente, eu vou adicionar uma linha que é crucial, tá? Ou seja, vou colocar essa linha e vou explicar para vocês por que eu estou adicionando esta linha. Vamos entender, tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte, essa linha é crucial, o /mnt/nfs underline share. É o diretório que estamos exportando para aqui, tá, pessoal? Que é 192.68.1.0. Vamos ver se realmente é a rede que está lá no nosso Azure para ver se vai se comunicar. Estamos aqui no nosso client, tá? Olha só, a nossa rede, tá, pessoal, é a 10.0.2
10.0/24. Lembra que é a minha subclient. Se eu clicar aqui na minha subclient, né, que está na minha VNet NFS, ela vai me o Azure vai me mostrar qual que é a configuração dessa subnet. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou aqui e vou em subnet. Olha aqui. Eu tenho a subnet client. Então, a minha subnet, pessoal, é 10.0.2.0/24, tá? Esta é a range da minha subnet. Deixa eu só copiar aqui e vou abrir aqui para vocês. Então eu estou aqui, né, pessoal? Eu vou simplesmente, né, apagar isso aqui e vou aqui colar. Agora está correto. Agora vai realmente comunicar. Então eu tenho a minha subrede, é a subrede que permitimos acessar, é o ajuste para nossa rede aqui. Outra coisa que eu tenho que explicar aqui para vocês, tá? O que é a questão do RW? Então o RW permite leitura e escrita. Então read e write. Temos aqui o sync, que garante que as alterações sejam salvas antes de responder ao cliente. Tem uma questão de sincronização. E temos o no subtree check. É uma otimização recomendada, tá? Então vamos simplesmente apertar ESC x, nós configuramos nosso export. Outro comando que nós usamos, pessoal, é o export fs-a, tá? O que é isso, pessoal? Usamos o export fs-a para exportar as regras imediatamente. Em seguida, nós reiniciamos o serviço por meio por meio desta linha de comando, tá? Para garantir que tudo esteja funcionando com as novas configurações. Então, vou dar aqui o Enter. Simplesmente agora eu fiz o quê? Eu atualizei o arquivo e atualizei esse arquivo e simplesmente reiniciei ali o serviço para que isso possa ser garantido, tá? Eu vou fazer o quê? Por meio desse comando eu vou garantir a reiniciação desse serviço. Olha só, então aqui nós temos dois comandos. Um comando eu aqui simplesmente exportei a regra imediatamente e em seguida nós vamos reinicializar o nosso serviço, tá? Então eu preciso desses dois comandos para que realmente possa funcionar o nosso NFS Server. Outra coisa que eu quero fazer aqui é uma configuração de firewall, tá? Se você estiver trabalhando a questão com UFW, tá? Deixa eu ver aqui se o meu UFW está realmente ativo, tá? Eu vou pôr aqui UFW. Vou aqui status, ó. E está inativo. Se tiver ativo, pessoal, eu vou simplesmente passar para vocês aqui, ó. Simplesmente eu vou passar o seguinte comando para vocês, tá? Então, que é esse comando, que é UFW allow from, tá, a sua rede e você liberar a porta para o NFS. Mas como eu não tenho aqui, eu deixei desativado. Geralmente no seu Edge vai estar desativado, porque nós não precisamos dessa preocupação aqui dentro do servidor, e sim fora dele, com NSG, com um appliance na frente para poder proteger essa porta, tá? Porque geralmente aqui a porta do NFS é a porta 2049, ok? Agora vamos para o próximo bloco. Em nosso próximo bloco, nós vamos fazer a configuração e testar no servidor cliente, no nosso NFS Client. Então vai ser a instalação do pacote cliente, montagem manual e testar a escrita, ok? Então, qual o primeiro comando nós vamos fazer aqui no nosso NFS Client? Deixa eu limpar aqui a tela. Eu vou usar o meu update, que eu acabei de utilizar, na verdade, né, em outrora, e eu vou usar o seguinte comando, que é o nosso sudo apt install nfs-common. Então, no nosso servidor cliente, que é o nosso aqui NFS Client, vamos instalar esse pacote.
ele vai fornecer as ferramentas necessárias para se comunicar com o servidor NFS e montar os compartilhamentos. Eu preciso desse pacote para que eu tenha realmente esse acesso ao arquivo de configuração do meu NFS Server. Ele vai mostrar para mim realmente se eu tenho essa permissão de montagem ou não. E vamos criar também, a partir depois que instalar esse pacote, que é o nosso install NFS Common, não sei se é assim que fala, minha pronúncia é extremamente horrível em inglês. Vamos criar um ponto de montagem também didático, que vai chamar-se /mnt/nfs_local. Simplesmente aqui vamos criar um diretório local, onde o compartilhamento remoto irá aparecer. Tá? Então tudo que eu criar lá no meu NFS Server vai aparecer no meu cliente, e tudo criado no meu cliente vai aparecer no meu ali NF Server. Ok? Então por isso que eu coloquei Read Write RW. E simplesmente, tá, pessoal, lembra que isso é extremamente necessário, a gente criar esse ponto de montagem para ter esse compartilhamento de arquivos. Então eu vou usar aqui, deixo limpar a tela para ficar mais didático, vou copiar aqui mkdir-p/mnt/nfs_local. Então criei aqui, deixa eu ver aqui, olha, não tem permissão. Por que não tem permissão aqui, pessoal? É um sudo, né? Eu tenho que logar com permissão. Agora sim, eu criei o meu diretório. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, pessoal, é criar ali a montagem manual deste arquivo. Olha só, que vai ser o seguinte. Deixo aqui pegar o meu IP aqui. Eu vou pegar aqui o IP do meu servidor, que é o 10.0.1.4. Esse é o IP do meu servidor. E vou colocar aqui o IP do meu servidor. Então tá certo. Então aqui vou um ponto de montagem NFS 10.0.1.4/mnt/nfs_share e vai montar no meu /mnt nfs_local, tá? Esse comando é extremamente mágico, podemos dizer assim. Usamos o mount-t nfs, em seguida o IP do nosso servidor. E o caminho remoto, tá? O caminho remoto é esse aqui, ó, mnt nfs share. E o ponto de montagem local. O servidor agora compartilha o seu diretório com o cliente. Aqui, ó. Olha só. Então, simplesmente, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui na prática a verificação e o teste para ver se está funcionando. Vou ligar o comando aqui df-h e vou mostrar para vocês aqui que está tudo em ordem. Olha aqui o ponto de montagem. E o ponto de montagem aqui 10.0.1.4. E vou criar um arquivo. Vou só mostrar para vocês, vou criar um arquivo. Olha aqui, vou usar o touch, vou criar um arquivo vazio, teste.txt. E vou aqui listar esse diretório. E vou listar o meu diretório no meu servidor. Tá? Então ls/mnt nfs share. Olha só, tem o meu teste.txt. Então está configurado do jeito que nós queremos. Mas eu quero deixar um pouco mais automático isso para vocês, o ponto de montagem. Porque imagina se você reinicia essa máquina, você perde esse ponto de montagem. Então com esse bloco, pessoal, eu vou garantir que o compartilhamento sobreviva a uma reinicialização. Porque se montar de forma manual, toda vez vocês terão que montar. Eu vou simplesmente acessar o meu fstab, que é o meu arquivo de pontos de montagem aqui do meu Linux, ok? Eu usei o Nano, usei o VIM do outro, agora estou usando o Nano e vou mostrar para vocês, tá? Simplesmente, por fim, né, a montagem manual desaparece, como eu falei para vocês, aquela montagem mount, sabe? Começa com mount, ela vai desaparecer, né, que é o mount-t, nfs, servidor, ponto remoto e ponto local. Então desaparece quando
quando é reinicializado. Então, para resolver isso, nós editamos nosso IFS-Tab aqui e o arquivo que define o sistema de arquivos que devem ser montados na inicialização. Então, simplesmente eu vou colocar aqui o IP do meu servidor, que é o 10.0.1.4, ok? E vou completar com o meu ponto de montagem aqui, remoto. Tá? Meu ponto de montagem remoto, que é o MNT, NFS Share, underline Share, para o meu ponto de compartimento local, que é o MNT NFS underline local. E aqui simplesmente a minha verificação, o meu tipo, né, de montagem, que vai ser o NFS default 00. Então aqui, pessoal, adicionamos as mesmas informações que antes do nosso ponto de montagem local, mas no formato de FS-Tab. São geralmente suficientes. O 0 e 0 aqui, pessoal, indica que o sistema não precisa ser verificado ou dampado. Ok? Vou simplesmente clicar aqui, ó, Ctrl O para escrever e Ctrl X para sair. Eu posso aqui testar com minha configuração. Eu vou desmontar, tá, o que eu fiz manual. Desmontei, se eu usar aqui o DF, aqui ó, -H, não tenho, e vou usar agora o ponto de montagem do meu FS-Tab, então Mount -A. Se eu aqui for em DFS -H, ele está aqui meu ponto de montagem, e se eu listar ele aqui ó, vocês verão o arquivo que eu criei, ok? Então isso aqui, pessoal, verifica se a linha está correta. Então nós desmontamos primeiro o compartilhamento que nós fizemos manual e depois usamos o Mount -A para remontar tudo que está no nosso FS-Tab. Se não houver erros, o compartilhamento NFS será montado automaticamente. Então a partir de eu reinicializar aqui, simplesmente ele vai montar esse ponto de montagem. Vamos fazer um teste aqui também. Vou fazer um reboot, tá? Fazer um reboot e eu vou logo após relogar aqui e mostrar para vocês que o nosso ponto de montagem está configurado mesmo após reinicializar o nosso servidor, ok? Após reinicializar aqui, vou entrar como usuário sudo com permissão ADM, como se fosse permissão de ADM, sudo, tá? Vou limpar aqui a tela e vou simplesmente mostrar para vocês a -H. O que acontece aqui, ó, meu ponto de montagem está estabelecido. Se eu tivesse usado o meu mount apenas, tá? O comando que eu falei para vocês aqui, ó, de montagem manual, que é aqui, ó, o nosso Mount -T NFS, quando eu reinicializasse o meu servidor, simplesmente eu perderia este ponto de montagens, tá? Então, pessoal, é o seguinte, é isso, né? Não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, você configurar um NFS, você acabou, tá? Eu ensinei de você, então se você fez o passo a passo comigo, você acabou de configurar um servidor NFS robusto, compartilhou um diretório e montou em um cliente. Tudo isso com montagem ainda persistente via FS-Tab. Seus servidores agora, pessoal, podem centralizar os dados de forma eficiente. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês gostaram desse tutorial, dessa forma de explicar, dessa minha nova forma que eu estou tentando trazer ali mudanças para ficar mais fácil e mais didático as aulas? Então deixe o seu like e se inscreva para mais dicas de administração no Azure com Linux e com Windows. E até a próxima aula!